Olá, meus amigos, aqui é o Pastor César e este aqui é seu encontro com as boas novas. Bom, você já deve estar, se você tem me assistido aí todos os dias Deus tem colocado em meu coração para fazer um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje eu estou aqui de novo para falar ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre Jesus, sobre a salvação de Jesus, usando um canudinho e uma simples cordinha. E eu acredito que Deus há de falar ao seu coração usando essa simples história. Ora, vamos lá. Então você pode ver, aqui é um canudinho normal, tá aí, ó, uma cordinha bem simples, tá bom? Então vamos lá. Olha só, talvez você já ouviu falar da história da criação, né? Tá assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, e na verdade em 7 dias ele criou todas as coisas. E a obra mais perfeita que Deus criou nessa sua criação foi o homem. E Deus, quando criou o homem, ele os colocou no jardim do Éden. E lá no jardim do Éden, olha só, Deus, ele tinha um relacionamento com o homem. Olha só, lá no jardim, Deus conversava com o homem conversava com Deus, eles passeavam pelo jardim, era um relacionamento perfeito, a criação com seu Criador. Era um tempo maravilhoso, aquele tempo do jardim do Éden. Na verdade, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano perfeito, sem pecado. E por causa dessa perfeição, o homem e Deus, eles tinham intimidade, eles conversavam, eles passeavam juntos pelo jardim. A palavra santo significa separado do pecado. Então, no entanto, o homem foi criado separado do pecado, e Deus também, sendo santo, ele é separado. Então você pode ver, olha, Deus tinha esse relacionamento, olha só, com o homem. Ambos podiam andar, passear, olhar um para o outro sem problema nenhum. Mas, se você conhece a história, lá no jardim do Éden apareceu a serpente. A serpente, segundo o Apocalipse, é o próprio Satanás. E a serpente chega e fala para Eva assim, olha, tudo que Deus criou aqui no jardim vocês podem comer. Porém, a Bíblia, quando Deus criou o homem, diz assim, olha, Deus criou todo aquele jardim lindo e colocou lá no meio do jardim 2 árvores. Uma chamada árvore da vida, a outra chamava-se árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa Deus falou assim, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. E aí então o diabo chegou e falou para Eva, olha, quem falou isso? Você pode comer, se você comer você vai se tornar como Deus. E aí o que aconteceu? Eva foi lá e comeu, desobedeceu a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, com esse ato de ter comido, entrou o pecado no mundo. Olha aqui, não, Deus, por causa, lembra que eu falei, olha, Deus é santo e ele não aceita o pecado? Pois é, por causa do pecado o homem teria que ser separado de Deus. Olha só, o homem, ó, foi separado de Deus por causa do pecado. Olha só, por causa da desobediência, o homem agora não pode ter mais comunhão com o Senhor. O pecado, olha só, gente, nos separou de Deus. Estamos separados de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz assim, por causa do pecado, você foi separado de Deus. Mas veja aí a solução. O que nos separa, talvez você tenha reparado que todos os dias eu tenho falado sobre pecados. O pecado sempre nos separa, porque este é o grande problema do ser humano. O pecado que nos separa de Deus. Mas eu gostaria de contar uma novidade para você. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer lá numa cruz do Calvário. E quando Cristo morre lá na cruz do Calvário, ele derrama o seu precioso sangue lá na cruz. Aquela intimidade que nós tínhamos com Deus. Se você crer em Jesus hoje, se você entregar a sua vida a Jesus hoje, orando, pedindo para Ele vir morar no seu coração, lembre-se, aquela separação, lembra que o pecado separa o homem de Deus. Aquela separação que existia, aquela quebra de relacionamento, ela volta, Deus ele
faz aquilo novamente, aquele relacionamento funcionar novamente. E olha só, Deus pode ter um relacionamento novamente com você e comigo por causa da sua salvação lá na cruz do Calvário. E olha só, está realmente cortado. Olha aquela corda completa, inteira. Olha só, isso representa aquilo que Jesus fez por nós, fez por mim e por você. Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço. Você só precisa crer, você só precisa aceitá-lo como Senhor do seu coração, para que você experimente desse relacionamento que Deus fez, que Deus preparou para que tivéssemos com Ele. Olha, querido, Deus quer que você vá morar no céu. Com certeza Deus quer que você esteja lá com Ele, naquele dia abençoado. E nós estaremos lá, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que a paz e a graça do Senhor seja com você. Lembre-se, o melhor de Deus ainda está por vir. Nesta noite, hoje, quinta-feira, culto na Igreja Batista. Venha conhecer mais de Deus. Deus vai recebê-lo com toda a alegria. Amém?